Vocês estão bem? Cumprimente alguém do seu lado com a graça e paz. Fala, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse culto de louvor e adoração em nome do Senhor. As crianças podem subir para a salinha sem correr. Todas as crianças podem subir para a salinha sem correr. Muito bom estar na casa de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Vamos fazer uma oração? Queria que você curvasse sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração antes da ministração. Pai, nós queremos essa noite te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu agir. Somos devotos ao Senhor e somente ao Senhor. Em nosso coração há um sentimento de gratidão, porque embora não merecemos, o Senhor é conosco, o Senhor é com a gente. Por isso nessa noite queremos pedir ao Senhor que, assim como as canções que foram cantadas, que edificaram o nosso coração, possa a palavra também edificar a nossa vida. Nós pedimos ao Senhor Jesus que toque em nosso coração através do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia em Jó, o livro mais antigo da Bíblia. Jó, capítulo 14, versículo 1. O fundo musical está diferente hoje. Jó, capítulo 14, versículo 1. Eu quero meditar com vocês, pegando essa fala desse versículo, que me chama a atenção demais. Jó, capítulo 14, versículo 1. Daria uma pregação de umas 3 horas, só isso aqui, mas eu não quero focar só nesse versículo. Quero trabalhar com vocês hoje lendo Bíblia, bastante texto, assim como a gente faz. Todos encontraram? O texto fala o seguinte, em Jó capítulo 14, versículo 1. Depois de Jó ter vivenciado diversas coisas que fugiram fora do controle dele, perca de filhos, bens, gado, posse, o texto fala o seguinte: o homem, e é retratando de humanos, não o homem só do sexo masculino, o homem nascido de mulher, ele vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Você pode repetir comigo esse versículo? O homem, mais forte, o homem nascido de mulher vive breve tempo. Esse versículo já define uma coisa muito importante sobre a existência humana. É um pequeno tempo, é um tempo breve. Pode ser 60, 40, 50, de acordo com a realidade de cada um, mas é um tempo pequeno. O texto fala que não vai passar de 70, 80 anos. Passou disso aí é canseiro, enfado, né? Continua comigo. Cheio de quietação. Além do homem viver um pequeno tempo, ele vive esse tempo o quê? Com o coração aflito o tempo todo, inquieto. Ele tem um curto período de tempo e ele passa boa parte do seu tempo usando o Bruno para ficar inquieto, inseguro, insatisfeito, agitado. Se a gente for analisar, calcular o tempo de existência de vida, dá 20 milhões de horas, até uns 80 anos. Você percebe que boa parte desse tempo a gente queima ele pensando em coisas que a gente não domina, né? A gente sofre antecipado com coisas que irão acontecer no dia de amanhã, que a gente nem sabe se vai acontecer conforme a gente pensou, com a viagem, se vai receber, se não vai. O homem, ele vive breve tempo, e ele gasta boa parte do seu tempo, que é breve, cheio de inquietação no seu espírito, na sua alma, no seu agir, no seu falar, no seu pensar. Fala comigo assim, versículo 2: nasce como uma flor e murcha. De um dia está saudável, forte, shapeado, no outro dia adoece. Uma vez do ano eu adoeço da garganta. Quem que é assim também? Moço, mas eu falto morrer. Eu quase não adoeço, mas quando eu adoeço da garganta uma vez no ano, menino do céu, eu fico irreconhecível, não dou conta de levantar da cama. Nasce como uma flor, tem brilho, está bonito, está forte, e no outro dia, murcha.
desvaneia essa força toda, foge como a sombra e não permanece. Esse texto de Jó, ele nos faz pensar de como a vida ela funciona, como a vida humana ela funciona. É cheio de inquietação por um período curto. Eu estava hoje meditando, pensando algo para trazer para vocês, e estudando um pouco, eu li uma frase que mexeu comigo, e eu quis trazer essa frase em reflexão do que eu quero trabalhar com vocês hoje. Essa frase é o seguinte: quem não sabe o que quer, às vezes perde o que tem, e às vezes descobre que perdeu exatamente o que queria. Esse mesmo texto reflete a ideia do que acontece aqui no texto de Jó. Quem não sabe o que quer, acaba perdendo o que não tem, e depois que perde o que não tem, chora por perceber que perdeu algo que era importante. Jó fala sobre a questão do tempo, que é breve, um tempo curto, e que nós passamos boa parte desse tempo, sofrendo com coisas que a gente não domina. Tem um personagem da Bíblia que ele se encaixa exatamente nessa frase. Repete ela comigo: quem não sabe o que quer. Mais forte: quem não sabe o que quer, às vezes perde o que tem, e às vezes descobre que perdeu exatamente o que queria. O às vezes aqui se encaixa por quê? Porque nem sempre você consegue voltar atrás daquilo que você perdeu. Então é às vezes que você consegue resgatar aquilo que você perdeu. Nem sempre você vai ter efetividade para resgatar aquilo que outrora você tinha. Então é por isso que é às vezes. A colocação da frase que é perfeita para a aplicação do que eu quero trabalhar com vocês. Um personagem que se encaixa nisso aqui é um conhecido de nós, chamado Peter. Queria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 5, versículo 10. Vamos observar essa frase na vida de Pedro. Quem não sabe o que quer, às vezes perde o que tem, e às vezes descobre que perdeu exatamente o que queria. Pedro é o personagem da Bíblia que se encaixa feito uma luva nessa frase. Quando você lê em Lucas capítulo 5, versículo 10 ao 11, você percebe o começo da história do apóstolo Pedro. Se você quiser, para ficar mais fácil, enumerando aí os versículos que eu for falando, vai te mostrar toda a trajetória do apóstolo Pedro. É até importante você saber. A gente vai uma caneta e vai anotando, vira um estudo para você depois. Lucas capítulo 5, versículo 10 mostra como é que Jesus teve um encontro com Pedro. O primeiro encontro de Pedro foi aqui, ó. O texto diz o seguinte: e disse Jesus a Simão, no caso é Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Primeiro encontro que Jesus tem com Pedro era um trabalhador comum, servia a pessoas comuns, tinha uma visão comum, trabalhava para manter a sua casa, era pescador, era um ofício da época. Os carpinteiros eram um ofício da época mais famosos, os pescadores também. E Pedro fazia parte dessa função. Até que Pedro tem a sua vida interrompida com o encontro com Jesus, e Lucas narra isso muito bem, chamando ele de Simão. Ele conhece Jesus e Jesus o convida a abandonar o seu serviço para ir trabalhar com ele em missão de salvar outras pessoas. Detalhe que é muito importante ressaltar aqui: Jesus nunca vai chamar o desocupado. Repete comigo: Jesus nunca vai chamar o desocupado. Não tem nenhum texto na Bíblia que Jesus chama alguém que está desocupado. Jesus sempre chama alguém que está produzindo alguma coisa. Jesus sempre convida alguém que está dando fruto, está exercendo alguma função. Jesus sempre convida alguém que vai ser útil. E nesse caso Pedro estava trabalhando, ele encontra com Jesus, e Jesus o aspira para essa grande missão. Olha, a partir de hoje você não vai ser uma pessoa mais comum, Pedro. Você não vai pescar só peixes, você vai ser um pescador de almas. Eu vou ter um trabalho com você que vou te modificar a ponto de levar você para uma missão muito maior. Então o primeiro encontro que Pedro tem é aqui em Lucas capítulo 5, versículo 10. Vai comigo agora em Mateus capítulo 4, versículo 19.
Em Lucas 5:10, Jesus faz o convite. Em Mateus, você percebe a ação de Pedro depois do convite. Jesus chama, o convida para ser um pescador de homens, mas em contrapartida, Jesus não força para que ele seja um pescador de homens. Ele precisa, de forma voluntária, aceitar aquilo. Detalhe importante, irmãos, em relação a Jesus: Jesus não força ninguém a seguir a ele. Eu percebo a gente, às vezes, querendo forçar as pessoas a se tornarem crentes, e aí nós perdemos por causa disso. As pessoas implicam com o crente porque às vezes nós queremos empurrar Jesus goela abaixo das pessoas, sendo que não é o certo. O próprio Jesus convida Pedro de forma livre, e aqui no texto de Mateus a gente vê Pedro aceitando. O texto fala o seguinte: e disse-lhes: vinde após mim. Ou seja, a missão que eu vou te chamar, quem vai ser o guia? Eu sou o guia. Então você vai vir após os meus posicionamentos. Então vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Perceba que tem uma ação. Ele tomou a decisão, ele escolheu, não foi algo forçado. Perfeito. Vai comigo agora em Lucas de novo, Lucas capítulo 5, versículos 6 e 7. Quando você vai percebendo essa caminhada com Pedro e Jesus e os discípulos, você percebe que Pedro vai tendo experiências de perceber que aquela decisão que ele teve foi uma decisão assertiva. Porque entenda uma coisa: Pedro não havia tido contato com Jesus, de forma que Jesus o tivesse feito algum milagre, para que ele testificasse que era alguém especial. Mas quando Pedro aceita o desafio e topa ir com Jesus, em Lucas capítulo 5, versículos 6, 7, diz o seguinte: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e romperam-se a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Depois do convite aceito, Jesus Cristo revela a sua identidade divina para Pedro, e mostra que de fato era alguém que podia confiar, a ponto de Pedro abandonar o que ele fazia e seguir uma nova missão. Imagina só, tá pegando nada, daqui a pouco aparece um homem que te convida para poder seguir com ele, para ser um pescador de homens, e ele fala com o seguinte: ó, joga a rede aqui. E quando o cara joga a rede ali, precisa chamar amigos para que a rede seja retirada. Então, essa ideia de Jesus aqui, em fazer esse milagre, pela ótica da teologia também, é trazendo uma confiança no coração de Pedro, para que Pedro entendesse que de fato a decisão que ele fez é uma decisão certa. Quem entende uma coisa? Ele tinha que explicar para alguém. Quem está me entendendo? Ele teve que falar com alguém que fazia parte do contexto dele. Não é só simplesmente assim, vou seguir e já pega uma capanga, umas roupas e vai. Não, eu tenho que informar, eu tenho que falar com um superior. Quem está me entendendo? Isso aqui trouxe mais confiança no coração do apóstolo Pedro, que no caso aqui não é apóstolo ainda, mas vai se tornar. Vai comigo agora em Lucas capítulo 5, versículo 8. Vamos rodear bastante a Bíblia aqui hoje. Lucas 5, 8. Uma coisa que acontece é que talvez Pedro e os demais vão vendo Jesus fazer milagres e vão percebendo, porque uma coisa é, o que é que faz a gente dar vacilo? O que é que faz a gente errar? O que faz qualquer pessoa errar é quando a pessoa ela acredita que ela tem confiança para exercer aquilo. O que te faz você não acidentar na viagem aí? É você falar: poxa, não é uma coisa que eu domino. Porque o dia que você achar que você domina, já era. Quem está me entendendo? O que faz o cara perder o braço numa máquina de pressão? É o achar que domina. Não, eu sei sobre isso aqui tudo, eu domino isso aqui. Ele perde a atenção. Em Lucas capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Esse versículo começa a mostrar para nós o que eu acabei de dizer para você. Pedro começa a caminhar com Jesus, vê milagres acontecer, e aqui, embora seja uma frase de impacto, de se auto-humilhar, dizer assim: deixa eu seguir minha vida, eu não tenho dignidade para estar perto de você, mas na verdade também nós podemos enxergar para uma outra ótica, que Pedro está querendo dizer aqui. Pedro ele começa a ver as suas limitações e começa a se limitar
a ponto de dizer: eu prefiro continuar do jeito que eu estou do que caminhar contigo. Eu nunca vou conseguir fazer tais coisas como o Senhor faz. Quem está me entendendo? Ele se autolimitou nesse ponto aqui. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, eu estou percebendo que porque a Bíblia diz que não foram todos os milagres registrados aqui. Então teve milagres que aconteceram, e aconteceram muitos milagres em 3 anos e meio, que não foram registrados. O que foram registrados é só suficiente para que você tenha fé. Quem está me entendendo? É isso que diz o texto. Mas o Pedro aqui e os demais vivenciaram coisas com Jesus que não está registrado. E aí o que ele olha e começa a perceber e entender, primeira coisa é o sentimento de mediocridade. Eu não consigo, eu não vou dar conta, é melhor o Senhor me abandonar. Eu tomei aquela decisão naquele dia de seguir o Senhor, eu vi o milagre acontecer, mas estou percebendo que eu vou ser uma pedra de tropeço, eu vou te atrapalhar. Quem está me entendendo? É mais ou menos isso que o texto fala em Lucas 5,8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, segue a viagem, segue o cortejo, ausenta-se de mim. Quem está entendendo? Beleza, vai percebendo, convite, milagre para confirmar que de fato quem convidou tem poder. Pedro agora se sentindo inferior porque está vendo que os milagres estão acontecendo corriqueiramente. Agora vai comigo em Mateus capítulo 14, versículo 28. Uma coisa é quando você lança uma palavra, uma coisa é quando você diz algo, outra coisa é quando você tem que vivenciar aquilo que você diz, ou aquilo que você está querendo acreditar. Agora aqui em Mateus capítulo 14, versículo 28, Pedro não é mais convidado a não só aprender a lançar palavras, porque nesse percurso, Pedro está sendo edificado para aprender as maneiras certas de transformar o que, queridos? Pescador de homens. Então Jesus está solidificando Pedro para ser um discípulo e pescador de homens. Então ele está aprendendo. Jesus com certeza, quando está falando aqui, Pedro, ó, nesse momento aqui, você usa o nome do meu Pai para fazer isso. Quem está me entendendo? Ó Pedro, nesse momento aqui, você faz essa atitude assim, assim assado. Jesus, Alexandre, está construindo com ele um posicionamento no coração dele. Só que agora entra um episódio diferente. Jesus, Ramon, não está só conduzindo ele, dizendo assim, faça isso e faça aquilo. Agora Jesus coloca ele na situação. Mateus capítulo 14, versículo 28. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: pode vir. Você quer viver a experiência também? Você quer ver se de fato não é só uma coisa que eu digo e aconteça? Você quer experimentar? Então, vem, pode vir. Você quer testificar se de fato o poder que eu estou liberando sobre as pessoas é algo real? Senhor, eu posso ir contigo? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aí entra um hiato, mas sentindo o vento forte, ele teve o quê? Receio. Meu Deus do céu, era mais fácil quando eu liberava a palavra. Quando eu dizia algo acerca das pessoas e via Jesus dizendo, Fernando, era mais simples. Agora sou eu que tenho que fazer. Naquele exato momento, ele começou a ver as ondas bravias, a agitação do vento, e ele teve aquilo que o ser humano comum tem: medo. Porque é fácil, irmãos, dizer, não é? Dizer é fácil. Agora, executar aquilo que disse é um pouco mais complicado. E Pedro agora está tendo essa experiência. Não, mas quando eu falava e via ele falar, parecia mais simples. Só que agora eu estou na situação de ser provado no meu físico. No mesmo instante o texto diz que Pedro teve medo. E por consequência do seu medo, que vai assemelhar com uma falta de fé, falta de confiança, medo, se você pegar a palavra vai trazer nisso, sentiu medo e começando a ir para o fundo, clamou na hora do desespero. Ele fez uma oração simples: socorre-me, pelo amor do Senhor mesmo. Eu achei que eu estava forte, eu achei que eu estava bem, eu estou caminhando com o Senhor há alguns dias, estou vendo o Senhor fazer um tantão de milagre, e agora eu sou convidado a andar sobre as águas, eu estou sendo convidado a experimentar na pele o que é isso, e eu estou com medo.
e eu estou percebendo que eu vou morrer. Faz um favor para mim, Jesus, que o Senhor me convidou, me tirou lá da pescaria, onde eu tinha conforto, eu tinha meu barco e tinha segurança. Socorre. No mesmo exato momento, Jesus leva a mão, puxa Pedro, e é como se tivesse um recado para ele: você não está pronto ainda não, sobe na proa do barco aí, você precisa caminhar comigo um tempo ainda. Como diz o povo norte de Minas, tem um milho, uma rapadura e um queijo, uma goiabada você comer ainda. Você está achando que você está pronto para vivenciar as coisas que eu estou te mostrando, você ainda não está pronto. Quem está entendendo? Vai percebendo a construção da ideia. Não conhecer Jesus, conhece Jesus, recebe o convite de forma espontânea, vivencia os milagres, agora vê Jesus dizendo palavras e milagre acontecendo, agora ele é convidado a andar sobre as águas, experimentando o milagre na forma física, e teve medo. Mateus 16:16. Depois de tudo isso, dessa construção que Pedro está tendo aqui na sua vida, ele ousa dizer uma palavra que, de fato, ele começa a compreender que não é uma palavra simples, mas uma palavra que definia aquele Cristo. Porque entenda uma coisa, embora Pedro está sendo modificado, ele está observando Jesus também, sim ou não? Ele está vendo quem é Jesus. Até pouco tempo atrás, Jesus era desconhecido para ele, então ele está observando, ele está com um pezinho atrás. Em Mateus 16:16 diz o seguinte: e Simão, que no caso é Pedro, respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado, a palavra bem-aventurado é feliz, és tu, Simão Bar-Jonas, que significa Bar é filho, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Olha, foi muito feliz, Jesus dizendo o seguinte: olha, essa fala sua aí foi uma fala muito feliz, você foi muito feliz nela, você foi muito bem-aventurado. E detalhe, não foi nem carne, nem sangue, não foi a sua inteligência que te deu essa revelação, é os feitos, sinais e maravilhas que você está vendo que o Pai faz através de mim, que te deu revelação, mas na verdade foi o meu Pai que te deu lucidez, que colocou claridade na sua cabeça. Aí Jesus fala um pouquinho mais na frente que sobre essa pedra o quê? Edificaria a igreja. E tem um tanto de gente que interpreta isso que é errado, um tanto de gente que falta escola bíblica dominical e interpreta isso aqui totalmente errado. Porque quando Jesus fala sobre a pedra, não é a pedra de edificação, não é Pedro. A pedra é o que Pedro disse acerca de Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. Aí as portas do inferno não podem prevalecer contra essa pedra que você acabou de dizer, contra essa palavra que você acabou de falar. Então a minha pedra de edificação não é Pedro, amém, irmãos? É Jesus. Jesus. A pedra angular de esquina rejeitada pelos judeus é Jesus, não é Pedro. E o texto é mal interpretado por muitos, porque fala que foi Pedro que é a pedra. Não, Pedro não é a pedra de esquina. Pedro é um discípulo, um apóstolo. E aí o texto fala que sobre essa pedra eu vou edificar. Qual pedra? Jesus, sendo aqui no caso aqui respondendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse versículo a gente percebe Pedro criando a maturidade, criando um pezinho já mais firme. Ele começa agora não só ter revelação pela sua lucidez, mas ter um entendimento vindo do alto. Vai percebendo a construção. Versículos de Mateus capítulo 16, 23. Vai Mateus 23, Mateus 16, 22. Em Mateus 16, 22, é um outro texto muito mal interpretado. Pedro, assim como os amigos que são chegados, ele vai criando uma liberdade, e parece que nesse texto ele começa a querer dizer para Jesus o que deveria ser feito. Ele meio que dá uma confundida. Ele é convidado, olha, você é convidado. Quem é convidado escolhe alguma coisa, irmãos? Quem é convidado dita alguma coisa? Não, quem é convidado acompanha o cortejo. Aqui em Mateus 17, parece que Pedro começou a entender a liberdade que ele tinha com libertinagem, porque ele vai querer conduzir como a coisa deve ser feita e lança uma palavra. Olha o que o texto diz:
Mateus 16, 22. E Pedro, tomando de parte, começou a o que agora? Repreendê-lo. Começou a o quê? Repreendê-lo. Repreensão é dar uma dura. Quando um pai pega um filho para repreender, ele chama a atenção, é pegar pela orelha. Então, e Pedro, tomando-o de parte, ou seja, tomando a iniciativa, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum. De que jeito, queridos? De modo algum. Ele está dando uma ordem aqui, em outras palavras: te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, no caso Jesus: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus está contando aqui o verdadeiro pacto pelo que ele veio, e Pedro está dizendo: olha, de modo algum o Senhor vai cumprir isso. Detalhe, irmãos, Pedro nunca ficou endemoniado não, tá? Eu já vi também muita gente errar nisso, uma interpretação muito errada em achar que Pedro, que serve aqui a Cristo, que é convertido, está endemoniado. Não tem jeito. Ah, pastor, mas o texto fala que para trás de mim, Satanás. A palavra Satanás significa opositor, oposição, e seria, em outras palavras, Jesus dizendo: Pedro, essa palavra que você acabou de dizer para mim é uma palavra de oposição, e eu não posso seguir ela. Eu tenho uma missão, e você está confundindo a missão que eu tenho, dizendo que eu não tenho que fazer isso. Eu preciso fazer isso. Quem está me entendendo? Então, o Satanás aqui dizendo o seguinte: Pedro, a sua fala é de opositor, não é de endemoniado, como alguns entendem. Então, Pedro aqui, em um momento está sendo assertivo, tem uma revelação do alto, mas quando usa a parte da carne, a parte das suas vontades, ele fala uma coisa de oposição, dizendo: olha, o Senhor não vai, o Senhor, é como se ele tivesse o seguinte: não mexe com isso não, está tão legal aqui o Senhor cumprindo os propósitos aqui junto com a gente, caminhando, abandona essa causa aí, Senhor. Quem está me entendendo? Vai percebendo a construção. Agora vai comigo em Lucas 22, 33. Aí Pedro dá essa ratada grande. Parece que quando dá uma ratada, aí é por consequência dá mais ratadas, né? Lucas 22, 33 diz o seguinte. Quero que vocês abram aí, para a gente conferir junto. Pedro acaba de ser repreendido por Jesus, ser chamado a atenção. Detalhe, quando a primeira ação de chamar a atenção não foi de Jesus para com Pedro, foi de Pedro para com Jesus, depois Jesus corrige ele. Agora, em Lucas 22, 33, acontece o seguinte: e ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão, e não só para ser preso. Com qual condição que eu quero também, Eduardo? Se for, eu quero a morte também. Eu percebi que o Senhor tem uma missão, e eu vou dizer para o Senhor que agora, de forma aberta, eu estou pronto para ser preso por causa do teu nome, e além de tudo eu estou pronto para ir morto. Isso aqui é um detalhe muito importante. Precisamos tomar cuidado com promessas que nós dizemos quando nós estamos emocionados com uma causa. Quem está me entendendo? É fácil dizer muita coisa quando você está emocionado. Facinho. O seu ânimo está agitado, seu sangue está quente, você faz juras de amor, daqui a pouco você não consegue nem cumprir aquilo que você fez. Olha o que o texto diz. E ele diz: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes de 3 vezes, antes que você me negue. Você vai negar que me conhece, você não vai nem ser preso não. Antes de você ser preso ou preciso morrer for, você vai me negar. Você vai dizer para as pessoas: você nunca andou comigo. Você vai dizer para as pessoas que vão te perguntar, que vão interrogar acerca de mim, você vai esquivar igualzinho sabão. Você vai correr. Você está dizendo para mim aí que vai jurar fidelidade eterna, mas eu estou dizendo para você abertamente: Pedro, antes que esse galo está aqui, eu acho que o galo começou a barulhar, esse galo que vai servir de testemunha
para dizer o que eu estou dizendo para você. Você vai me negar antes que esse galo cante 3 vezes. É convidado por Jesus, aceita o convite de Jesus, testemunha milagre, fica emocionado, experimenta o milagre, começa a negar Jesus. Agora vai em Lucas capítulo 22, versículo 60. Até então Pedro, se você observar no texto, ainda está acreditando na capacidade dele. Ele está acreditando que ele vai conseguir de fato manter aquilo que ele disse, e que Jesus não vai conseguir cumprir o que havia dito. Mas em Lucas 22, 60, a gente vê a seguinte tese: e Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cocoricó, o galo cantou. Repara que o texto aqui vai ser construído. Parece que Pedro não tem consciência do que ele está fazendo, e é no final do terceiro ponto que ele toma consciência. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. Você está perguntando se eu andei com Jesus? Eu não sei o que está falando, não. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, cara, essa cena eu queria ver ela. Poucas cenas eu queria ver, mas essa é uma das cenas que eu queria ver presencialmente. Jesus lançar uma palavra do que vai acontecer, Pedro negar, e quando Pedro nega, Jesus faz só assim. Eu até imagino, algemado, amarrado, sendo xingado, mas foi suficiente para Jesus o quê? Olhar para ele. Cara, aquele recado ali, igualzinho quando a mãe da gente ameaça a gente, de pegar a gente depois do culto, não é? Olha assim para você, lá no fundo você entende direitinho. E o que aconteceu? Jesus já entendia de psicanálise, é purinho, porque Jesus tem uma linguagem que é psicanalítica. E Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, negar-me-á 3 vezes. E saindo Pedro para fora, ele chorou amargamente, copiosamente. Ele achou que estava preparado, está andando com Jesus, vê milagre acontecer, está sendo solidificado pela palavra, e ele pensou: não, eu estou pronto. Mas quando a situação acontece, Pedro, no primeiro momento, ele espirra. Vai comigo em Marcos capítulo 16, versículo 7. Acredito eu que esse intervalo da ausência de Jesus na vida de Pedro foi o maior tormento dele, porque ele perdeu o contato, com quem ele andava, e ele não sabia se havia tido um perdão para com ele. Ele não tinha ouvido Jesus falar com ele: você está perdoado. Então ele ficou atormentado nisso, tanto lá na frente. Vou deixar mais para cá. Pedro está peladão, nadando. Marcos 16, 7 diz o seguinte: mas ide e dizei aos seus discípulos. Isso é quando Jesus ressuscita. E a quem, queridos? E a Pedro. Olha aqui para mim, eu acho que você nunca viu nessa visão que eu vou te mostrar. Esse texto aqui, eu já preguei ele, já escutei pregação de Jesus demonstrando um apreço por Pedro, mas eu quero te mostrar para uma outra ótica, porque é permitido também te mostrar. Quando o texto fala assim: mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, se for olhar por a ótica que eu estou te mostrando, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: eu não esqueci de você. Deu para entender? Pedro nega Jesus, Jesus olha para ele, depois dele negar, o galo canta, e a cena que fica cravada na cabeça de Pedro é Jesus partindo e ele chorando depois copiosamente. Quando Jesus ressuscita, tem uns textos que mostram que Pedro está lá, desistido da fé, inclusive está pelado tomando banho. De acordo, é isso mesmo, está lá peladão tomando banho. Depois Jesus se encontra com ele. Mas olha aqui para você ver, o texto fala: mas ide e dizei aos seus discípulos. E a quem? E a Pedro. Se você olhar pela essa ótica que eu estou te mostrando, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: Pedro,
eu não esqueci de você. Eu não estou falando pela ótica de julgamento. Eu estou dizendo o seguinte: aquela cena que você vivenciou comigo, do último olhar, eu ainda carrego ela acerca de você. Eu não concordo não. Vamos continuar então. João capítulo 21, versículo 15. Olha para você ver. É tão verdade isso, que Jesus ressalta o nome de Pedro, numa ótica assim, não esqueci do que aconteceu, não é de vingança, não é de raiva, mas é uma questão assim, para você lembrar que eu tenho algo com você, e você sacaneou comigo. Em João capítulo 21, versículo 15, diz o seguinte: e depois de terem jantado, qual que é a melhor forma de pegar alguém para conversar? Depois que o cara já jantou, está tranquilo, ali o cara está à vontade. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Cara, eu imagino Pedro tendo que dizer isso. Eu imagino a cara de Pedro tendo que testificar as perguntas de Jesus, e detalhe, na frente dos outros. É uma coisa que todo mundo está vendo, mas ninguém entende por completo, porque foi algo entre ele e Jesus. Por mais que as pessoas possam saber, mas foi algo entre ele e Jesus. É uma cena de Jesus e ele. A última cena de olhar nos olhos não foi os discípulos, não, foi Jesus e Pedro. Então é como se Jesus estivesse focando em falar com quem? Com Pedro. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: já que você me ama, você falou para mim que me ama, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus rebanhos, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhes: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus mais uma vez disse: olha, já que você está dizendo que me ama, apacenta as minhas ovelhas mais uma vez. Deu mais uma treguinha, comeram um doce, né? Comeram um queijo, um trem. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Nesse momento, qual momento? Nesse exato momento aqui, ele relembrou do que ele havia feito. Acredito que no primeiro encontro com Jesus, ele ficou feliz por ver Jesus ressurreto, curioso. Deixa eu ver as marcas na mão, deixa eu ver a lateral. Embora não está escrito isso, mas ele deve ter perguntado. Acredito que sim. Ele caminhou com Jesus, pô. Ele estava com Jesus, ele queria ver, ele queria ver. Eu iria querer. Quem ia querer ver? Deixa eu ver aqui. É claro, um amigo seu ressuscitou, você não vai querer ver o que aconteceu com ele? Não é claro que você vai querer ver, ué. Negou 3 vezes. E Jesus está perguntando depois da janta: você me ama? Uai, eu amo o Senhor. Então toma conta da minha igreja, apacenta as minhas ovelhas, como um chocolate, como um doce ali. Você me ama? Uai, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Ô Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Naquele exato momento, diz o texto, que ele ficou o quê? Triste. Não porque não amava Jesus, mas porque Jesus estava interrogando ele acerca de algo que aconteceu lá atrás, e ele lembrou do que aconteceu. Quem está me entendendo? Nesse exato momento, Pedro desarma, e ele fala o seguinte: olha, eu acredito que eu te amo, mas vamos fazer o seguinte, tu sabes de tudo, é o Senhor que conhece o coração, então eu vou jogar para o Senhor essa responsabilidade. É o Senhor que sabe de tudo. Eu acho que eu te amo. Eu estou falando com você com base naquilo que eu acredito, mas também o que eu acredito não tem muita base, porque outrora eu te traí. Então tu sabes de tudo.
tu conheces o meu coração. Aí Jesus fecha com aquela chavona desse tamanho de ouro. Então apacenta as minhas ovelhas. Não vou te perguntar mais não. Já foi suficiente para me lembrar você do que já aconteceu. Apacenta as minhas ovelhas. Vai tomar conta, minha igreja, vai trabalhar, vai ser útil. Foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei quando você não era nada, para te dar o tudo, mas não é o tudo para você ser servido, é para você servir as pessoas. Apacenta os meus cordeiros. Você podia dar uma glória a Deus aí. Em Atos capítulo 2, versículo 38, a gente vê isso. Abre lá. Em Atos capítulo 2, o livro da igreja, da construção da igreja, Atos 2, 38. Nós percebemos a construção de tudo isso acontecendo. E aqui Pedro está todo pastor de ovelhas, está pregando, todo entusiasmado. E o texto diz o seguinte: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão ou para o perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se, foram acrescentados ao rebanho, pelo pastor Pedro, 3.000 almas. Ou seja, ele cumpriu o propósito pelo qual ele entendeu daquela conversa que teve com Jesus na mesa. Depois daquele diálogo, 3.000 pessoas são batizadas e acrescentadas no rebanho desse cara aqui que está liderando, que é Pedro. Apacenta as minhas ovelhas? Então, houve conversão. Em Atos 5:29, vai lá. Depois que Pedro recebe essa missão e começa a apacentar, converter as pessoas, direcionar as pessoas, milagre acontece, ele também é usado em milagre. Ele começa agora a sofrer pelo nome de Cristo, ser perseguido. Ele começa agora de fato a vestir o personagem pelo qual ele foi convidado. Em Atos 5:29 diz o seguinte: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Detalhe: Pedro está sendo perseguido e está sendo aqui de fato agora preso pelo nome de Jesus. Aí ele chega a dizer: olha, o que mais importa? Obedecer aos homens ou obedecer a Deus? E ele chega à conclusão: para mim o mais importante é obedecer à direção de Deus. Mais para frente, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 e 7, abre lá. Você percebe agora Pedro sendo o encorajador. Ele vivenciou, experimentou, fez acontecer e agora está incentivando a propagação do Evangelho. 1 Pedro 5, 6 e 7. Quando a igreja está passando uma temporada difícil, ele lança essa pedrada também, dizendo o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A igreja está sendo perseguida, os discípulos e apóstolos estão sendo perseguidos, e ele lança essa palavra dizendo o seguinte: olha, se submeta ao poder de Deus, que no tempo certo ele vai cuidar de você, ele vai te exaltar, fica tranquilo, Deus não perdeu o controle. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 13, vai lá, é o último versículo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 13. Pedro percebeu o seu propósito sendo cumprido. Ele percebeu a sua jornada tendo efetividade, mesmo tendo perda, tropeção, mesmo errando, mesmo não sendo assertivo em tudo, mesmo traindo, mas no final o que ele fala é recompensador. E ele diz o seguinte, 2 Pedro capítulo 1, versículo 13: e tenho por justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, ou já me revelou. Pedro está dizendo o seguinte:
Em outras palavras, aquilo que o apóstolo Paulo disse: eu combati um bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. O que me resta agora é só esperar o dia de eu ficar lá sentar ao lado do Todo-Poderoso. O que isso tem a ver, meus amados? O que eu quero refletir com vocês? Quando a gente não tem direção, a falta de direção faz com que a gente abandone o que é valioso. Aconteceu isso com Pedro. No começo ele abandona, ele quer desanimar, ele quer deixar de seguir a Jesus porque se sente incapaz de estar perto de Jesus e de ser alguém parecido com Jesus. A segunda coisa, o medo e a dúvida fez com que em um breve momento Pedro rejeitasse aquilo que para ele era fundamental: caminhar com Cristo. A dúvida, a incerteza, o não saber, o não dominar, o não acreditar, o viver uma experiência nova, fez com que ele rejeitasse aquilo que mudou a vida dele. Terceiro ponto, a dor de tudo isso deu para ele a oportunidade de aprender a tempo. Ele teve oportunidade. Detalhe, a oportunidade que ele teve aqui não foi baseada numa vontade dele, mas sim numa vontade de Cristo para com ele, porque Cristo é que vai atrás dele. Uma quarta coisa, o reconhecimento que estava errado fez com que ele tivesse a oportunidade de começar algo novo, sim ou não? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Então cuida do meu rebanho. Você me ama de verdade? Então não prova com palavras, prova com atitude. Apacenta o meu povo. E Pedro faz isso. 3.000 são convertidos através da pregação dele. Quarto, Deus pode transformar a sua trajetória, se você confiar nele. Se você confiar em Deus, depositar a sua confiança em Deus, não importa se você errou, não importa se você tropeçou, não importa se você fez tudo do jeito que não deveria ter feito, mas se você deixar Cristo mudar a sua história, Cristo muda a história e reescreve novamente. Ele mudou a história de Pedro. É justamente isso que acontece. Por isso, quem não sabe o que quer, às vezes perde o que tem, e às vezes descobre que perdeu exatamente o que queria. Graças ao bom Deus, Deus foi misericordioso através de Jesus na vida de Pedro e deu para ele uma oportunidade de recomeço. Mas olha aqui para mim e para você, nós também temos essa oportunidade. Nós também temos essa oportunidade, porque todos os dias nós erramos, fazemos tudo bagunçado, mas o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados, restaura a nossa vida, e aí não há mais condenação para a gente. Então olha aqui para mim, valoriza isso, valoriza a sua vida em Cristo Jesus. O preço de sangue no Calvário já foi pago, e não tinha outro para poder pagar. Detalhe, não tem um segundo sacrifício, não tem uma segunda oferta. A verdadeira oferta já se ofertou e teletestai, está consumado. Só se apegue a Cristo. Tropeçou? Levanta. Errou? Ressignifica. Não está bem na fé? Reergue de novo. Está desencorajado? Encoraja novamente. Só não desanime, só não desiste, só não acha que as coisas, para depois lá na frente você olhar assim, cara, eu poderia estar lá, eu poderia estar vivenciando isso, eu poderia estar usufruindo disso, e agora estou vendo o outro fazer aquilo que eu queria ter feito e não fiz porque foi um covarde, uma covarde. Quem está me entendendo? Quem não sabe o que quer, às vezes perde o que tem, e às vezes descobre que perdeu exatamente o que queria. Era aquilo que eu queria, eu tinha tanto fácil acesso da minha mão que eu não dei valor. Muitas pessoas estão amarguradas de espírito agora, 9h05, em algum quarto escuro. Sabe por quê? Porque tem consciência que perdeu algo de valor, que tinha nas mãos e não valorizou, e depois que perdeu, sente, não é arrependimento, sente remorso. E que é uma coisa que mais mata que remorso, irmãos? Não tem nada pior do que o remorso, não. Consome seu espírito, aquilo fica mastigando sua cabeça, porque você fica calculando que perdeu algo que era de importância.
Quem está me entendendo? Pois é, senhor. Pois é. Olha aqui para mim. O inteligente, ele precisa errar. O sábio não. O sábio só observa o inteligente errar e ele não erra nas mesmas coisas. Ele só observa e aplica na vida dele. Que você seja sábio nessa noite para poder aplicar isso na sua vida, tá? Para que você não desanime de servir a Deus, para que você não desanime de deixar de servir a Deus na casa dele. Olha aqui, falar uma coisa com vocês: não tem igreja perfeita, tá? Não tem pastor perfeito, não tem marido perfeito, não tem mulher perfeita, não tem filho perfeito, não tem nada perfeito, não tem nada perfeito. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, e quem fica caçando perfeição são os mais imperfeitos. Só vive a vida dia após dia. Eu posso ouvir um amém de verdade? Detalhe: nem tudo que é bom eu gosto, nem tudo que é certo eu me agrado, mas o certo continua sendo certo. O que é bom, mesmo eu não gostando, continua sendo bom. Olha aqui, às vezes eu posso desistir de algumas coisas, mas aqui, meus amados, servir a Deus não é uma opção. Eu posso desistir do meu time, eu posso desistir do meu serviço, mas de servir a Deus, para onde eu irei? Se só tu tem palavras de vida eterna. Já chega, tá bom? Ficar de pé em nome de Jesus. Você foi abençoado nessa noite? Eu queria tirar um tempo de oração com vocês. Cadê o Tiago? Come on, please. Eu sei que meu tempo já passou, mas eu queria chamar aqui pelo menos algumas pessoas aqui à frente. No máximo 2 minutos e meio, cada um ter uma palavra de oração. E a nossa palavra de oração nessa noite vai ser uma palavra de oração de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Nós não vamos pedir nada, você vai agradecer. É fácil demais ser grato, Claudemir, quando a gente tem as coisas. Agora a parte mais difícil é ser grato quando a gente não tem nada. É quando a panela está vazia e você fala assim: obrigado, Deus. Obrigado pelo quê? Obrigado, porque eu sei que o Senhor me sustenta. Obrigado porque, embora eu não veja as coisas acontecer, eu tenho convicção que o Senhor não me abandonou e vai dar certo no final. Isso é fé, isso é gratidão. Eu queria chamar algumas pessoas para orar aqui na frente. Vem cá, Gonçalo. Eu queria chamar gente que não tem costume de vir aqui na frente para orar. Vem cá, Maíra, também. Cadê o Tiagão? Tá vindo aí? Alexandre, chega aí, Alexandre. Bicho bruto. Tiagão vai beliscar alguma coisa ali. Você foi abençoado essa noite? Deus é muito bom, irmãos. Chama mais uma mulher para ficar 2 mulheres e 2 homens. Ô Carol, come on, please. Não diga não para mim assim na câmera, não. Tá ao vivo e gravando. Tá vendo, Flamengo, que você psicologia reversa? Você já tem que falar antes. Você foi abençoado essa noite? Nossa oração vai ser no máximo aqui 2 minutos. Cada um, 2 minutos e meio a 3 minutos. Uma oração de gratidão. Gratidão. A igreja. Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, te agradecemos, Pai, pelo nosso dia de hoje. Te agradecemos, ó Pai, pela pregação. Te agradecemos, ó Deus, pois temos mais do que merecemos, ó Deus. Às vezes, ó Pai, buscamos aquilo, ó Pai, que realmente nem precisa, Deus, e ficamos, ó Pai, inquietos com isso, sendo que na verdade, ó Pai, o que realmente precisamos já está aqui, Deus. Então eu quero te agradecer, ó Pai. Te agradecer, ó Pai, pelo dom da vida. Te agradecer, ó Pai, pelo respirar, Senhor. Te agradecer, ó Pai, por tudo, ó Deus, por aquilo, ó Pai, que nem eu sei agradecer, Deus. Oh Deus, quantas pessoas, ó Pai, queriam estar aqui hoje, ó Deus, ouvindo uma palavra. Quantas pessoas, ó Pai, queria, Senhor, estar de pé nesse momento. E hoje eu estou aqui, ó Deus, andando, caminhando, escutando, respirando, Deus. Então eu quero te agradecer, ó Pai, pelas coisas simples.
pois é elas que me mantêm de pé, Deus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, meu Deus, eu fui escolhido pelo Senhor hoje, meu Deus, para estar aqui na frente, para te agradecer, meu Deus, cada vida que chegou aqui hoje, cada vida que chegou aqui hoje salvo, Senhor, meu Deus, que passou uma dessas portas para dentro e já foi curado, já foi abençoado. Eu sei, meu Deus, que a hora que passou essa porta para dentro, o Senhor já entregou na mão deles tudo que eles precisam. E por isso eu te agradeço, meu Deus. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor deu força e saúde para cada pessoa chegar essa construção até onde chegou aqui. E aqui não para, Senhor, porque o Senhor levantou 2 pastores, 2 servos de Deus aqui que incentivam o povo, Senhor, meu Deus. Incentiva o povo, Senhor, meu Deus, a crescer. Essas 2 pessoas, Senhor, meu Deus, me incentivou, meu Deus, a tirar minha carteira de motorista e deu certo. Me incentivou a tirar a carteira, eu tirei de carro e moto e deu certo, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por essas vidas. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, pela saúde que o Senhor tem dado nós. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, pelo que o Senhor ainda vai dar. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, pela cada vida que o Senhor vai salvar nesse mundo aí fora. E eu ainda vou ver aqui, e muitas pessoas vão ver essas pessoas aqui ocupando essas cadeiras. Essas cadeiras só está desocupada, Senhor, meu Deus, mas é só o tempo que o Senhor quiser, porque eu já agradeço, Senhor, que os salvos vão sentar nessas cadeiras. É cada mãe que pede a salvação do seu filho, essa salvação vai acontecer, e eu já agradeço, Senhor, porque cada filho vai ocupar essas cadeiras. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, por cada criança, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, porque as crianças entram aqui e elas têm uma salinha para receber elas. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, cada mãe, cada pai. Eu te agradeço pela vida do grupo de homens que somos nós, pela vida do grupo de mulher que está aí trabalhando. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, pela vida de cada líder que assume o seu papel e que põe em prática. Eu te agradeço em o nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, Pai, pelo respirar, Senhor, por possibilitar levantar e deitar debaixo da Tua presença, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor quebrante o nosso coração, ó Pai, para que sejamos gratos, Senhor, para que os nossos corações sejam quebrantados, Senhor, e possamos enxergar, ó Pai, o quanto Tu és bom, ó Pai, o quanto Tu és grande em nossa vida, Senhor. O Senhor nunca nos deixou faltar o alimento. O Senhor nunca nos deixou faltar a Tua presença, Senhor. Que a Tua presença nos basta, Pai. Que a Tua presença seja constante na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, esteja sempre presente na nossa casa. Que o nosso lar, ó Pai, seja a casa do Senhor. Que o Senhor more ali, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor sempre abençoe essa igreja, Pai, abençoe os pastores, abençoe os nossos irmãos, ó Pai, assim como o irmão Alexandre disse, ó Pai, que essas cadeiras estão vazias hoje, mas que amanhã elas estarão cheias, ó Pai, pelas pessoas que serão quebrantadas, ó Pai, que perceberão o quanto a Tua presença é real na nossa vida e que nós precisamos estar aqui diante de Ti, Senhor. Obrigado pela nossa família, Senhor, obrigado pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos de igreja, Senhor, obrigado pelo nosso trabalho, Senhor, obrigado por cada ente querido que nós temos, Senhor. E se algo nos falta, Senhor, que não falte a Tua presença, Pai, porque quando nós temos a Tua presença, Senhor, nós somos cheios do Espírito Santo, Pai. Nós te damos graças, Senhor, por tudo que tens feito, ó Pai, por tudo, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por nos permitir te adorar, Senhor. Obrigado, ó Pai, por estarmos em uma igreja, em uma cidade, em um país em que possamos te adorar livremente, Pai. Enquanto pessoas morrem por Teu nome, por não poder te adorar, ó Pai, nós temos essa liberdade, Senhor, e que nossos corações sejam quebrantados, ó Pai,
a te adorar livremente, Pai. Que todos possam perceber o quão grande é o teu amor, Senhor. Nós te louvamos e te engrandecemos, ó Pai, por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é muito bom. Nós te louvamos, Senhor, porque apesar de nós, a tua misericórdia nos alcança todos os dias, antes mesmo de acordarmos, Pai. Nós te louvamos, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Senhor, nós sabemos que nós somos totalmente dependentes de Ti, dependentes do Teu amor. Oh, Pai, nós só temos que Te louvar. Senhor, como diz na Tua palavra, uma coisa eu pedirei e a buscarei todos os dias da minha vida, que os meus pés estejam na Tua casa para todo sempre. Oh, Senhor, muito obrigada pelas Tuas misericórdias. Muito obrigada, Senhor, pelas Tuas maravilhas, que às vezes no decorrer do dia a dia a gente nem consegue reconhecer. Mas nós sabemos que tudo que acontece na nossa vida é porque o Senhor é bom e porque a Tua misericórdia nos alcança. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por essa igreja, pela vida dos nossos pastores. Nós te louvamos, Senhor, porque nós podemos te sentir aqui neste lugar. Nós podemos te sentir, a tua presença é real aqui neste lugar. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, obrigado, queridos. Amém. Amém. Essa música, vem te beliscar, para estilizar, me tirou, como é que é? Me vestiu. Momento, você é fera. Que me Espírito, faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visitas, que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. segura-me, Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. leva-me a um lugar onde só sei eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, sem ti eu sei que morro. Esse refrão. Meus problemas transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira. me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça. Me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me vestiu na tormenta, Me livrou em meus problemas transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça. me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Você pode dizer isso? Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. E eu, Tiago? Eu dependo desse amor.
Aleluia. Meus amados, aleluia. Seja grato, viu? Seja grato por Deus em sua vida, mesmo sem merecer, seja grato. Pai, nós queremos te agradecer por tudo. Não queremos pedir nada, somente agradecer. O Senhor é bom e as suas misericórdias se estendem de geração em geração. Os filhos dos nossos filhos verão a boa mão de Deus sobre eles e saberão que a geração passada servia ao Deus de Israel. Queremos te agradecer essa noite por tudo que o Senhor tem feito, pelas coisas que nós nem sabemos que o Senhor irá fazer. Queremos ser gratos ao Senhor. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje para todo sempre. Vá em paz, beijo no coração, bom descanso, beijo.